Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, como de costume, né? Hoje é sexta, o professor vai deixar a aula de hoje gravada, né? E o que que acontece, pessoal? Hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos corrigir o exercício 7 que ficou da aula de terça, ok? E nós vamos continuar com o conteúdo, tá bom? Então o que que vai acontecer? Ó? Vamos primeiro fazer a correção do exercício 7 que ficou como tarefa, tá? O que que diz na letra A do exercício 7, pessoal? Nós temos quem? Ó? Nós temos 4x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a zero. O que que nós temos que fazer aqui, pessoal? Bom, aqui eu tenho que primeiro verificar, né, se essa coisa, se esse trinômio vai ser um trinômio quadrado perfeito, né? Porque eu preciso fatorar essa expressão aqui. Então, o que que eu faço? Ó, eu vou extrair a raiz quadrada do primeiro termo. Então, raiz quadrada de 4x ao quadrado, que vai acabar sendo quem? Raiz quadrada de 4, que é 2, raiz quadrada de x ao quadrado, que é x. E aqui, ó, raiz quadrada de 1, né? Vai acabar sendo quem? Acaba sendo 1. O que que eu faço para verificar se eu tenho o trinômio quadrado perfeito? Eu divido o termo do meio desse trinômio pela raiz e o resultado pela segunda. Se o resultado obtido na segunda divisão for 2, significa que eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Vamos verificar. 4x dividido por 2x. Elimina o x. 4 dividido por 2 vai dar 2. Depois, ó, 2 dividido por 1 e vai ser 2. Então, eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Como é que eu posso reescrever essa expressão, então? Eu tenho a primeira raiz, o sinal do termo do meio, menos a segunda raiz, que é quanto? Que é 1, elevado a onde? Elevado ao quadrado. E essa expressão, né, essa potência, igual a zero. Lembra do que o professor falou? Eu vou ignorar a potência, o expoente, e vou fazer o quê? Eu apenas igualo a expressão entre parênteses, o 2x menos 1, a quem? Eu igualo a zero. E aqui eu resolvo a equação resultante. Então, vou ter o quê? Ó? 2x igual a 1, consequentemente, eu vou ter o quê? X igual a 1 meio. Esse vai ser o valor do meu x. Quem é a solução, então, da minha equação? A minha solução é 1 meio. A mesma coisa, ó, na letra B. O que que nós temos na letra B, pessoal? Na letra B eu tenho x na quarta menos 9x ao cubo igual a zero. O que que o professor falou para vocês? Se eu não tenho um trinômio quadrado perfeito, eu tento fazer o quê? Eu tento fazer a fatoração por termo comum. Ah, fatoração por termo comum também não funciona. Eu opto pela fatoração do trinômio do segundo grau. Aqui eu tenho somente dois termos, eu vou fazer a fatoração por termo comum. Então, ó, analisando os coeficientes numéricos, eu tenho 6 e 9. Qual é o número que divide o 6 e o 9 ao mesmo tempo, esse maior número? Meu maior divisor vai ser o 3. Eu tenho x nos dois termos. Eu vou pegar o quê? O x com o menor expoente, o x ao cubo. E agora o que eu faço? Eu divido todos os meus termos por 3x ao cubo. Então aqui, ó, 6x na quarta dividido por 3x ao cubo. Vai dar o quê, pessoal? 6 dividido por 3 vai dar 2, né? X na quarta dividido por x ao cubo vai dar o quê? Vai dar x. Então, eu vou ter o quê? 2x menos com mais menos. Aqui, ó, 9x ao cubo dividido por 3x ao cubo. Tira aqui 9 dividido por 3, que vai dar 3. Menos 3 igual a quanto? Igual a zero. O que eu faço? Eu igualo o meu termo comum a zero. 3x ao cubo igual a zero. Nesse caso aqui, a gente já sabe que o valor de x vai ser quanto? Vai ser zero. Sempre que eu opto pela fatoração por termo comum,
eu sei que uma das raízes da minha equação sempre é zero. E agora, o que eu faço? Eu vou igualar a expressão que está entre parênteses, que é quem? Que é o 2x menos 3. Então, aqui eu vou ter quem? Eu tenho o 2x menos 3 igual a quem? Igual a zero. Portanto, eu vou ter o quê? 2x igual a 3. X vai acabar sendo quem? X acaba sendo 3 meios. Quem são, então, as duas soluções da minha equação? Acabam sendo quem? Acabam sendo o zero e o 3 meios, ok? Ó, continuando aqui, o que nós vamos ter, pessoal? Vamos fazer a letra C. Ó. Na letra C, o que nós vamos ter? Eu tenho um trinômio do segundo grau. Ó, eu tenho x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Álvaro, mas eu não sei se é um trinômio quadrado perfeito. Então, o que eu faço? Eu analiso se vai ser ou não. Primeiro eu faço o quê? Eu tiro a raiz quadrada dos dois primeiros. Ó, raiz quadrada de x ao quadrado, que é x. Raiz quadrada de 6 não é exata. Então, isso significa o quê? Que eu não tenho um trinômio do segundo grau. Um trinômio quadrado perfeito. Eu tenho um trinômio do segundo grau, mas não é um trinômio quadrado perfeito. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que analisar a segunda forma de fatoração do meu trinômio de segundo grau, que vai ser o quê? O termo do meio sendo a soma e o último termo, o produto. Então, nós sabemos o quê? Nós temos dois números que somados vai dar quanto? A soma vai dar 5 e o produto acaba sendo quanto? O produto acaba sendo 6. Ou seja, dois números que somados dá 5 e que multiplicados dá 6. Nota que tanto o meu termo do meio quanto o meu termo independente são positivos. Então, eu tenho que procurar o quê? Dois números positivos que se enquadrem nessa classificação. O que eu faço? É mais fácil eu andar pela soma. Eu verificar isso pela soma. Então, eu vou fazendo as tentativas. Ó. Quem é que somado dá 6? 1 e 5. Somado dá 6, mas multiplicado... desculpa, somados vai dar 6. Aliás, multiplicados dá 6, mas somados não dá 5. Então, não posso tê-los. Quem que eu posso ter que somado dá 5? Vamos lá. 1 e 4. 1 e 4 somado dá 5, mas multiplicado não dá 6. Eu posso ter o que, então? 2 e 3. Somados dá 5, multiplicados dá 6. Perfeito. Então, vai ser esse valor aqui. Eu acabo tendo o que, então? Eu acabo tendo x mais 2 e o que? X mais 3 igual a quem? Igual a zero. Agora, o que eu faço? Eu igualo cada expressão que está entre parênteses a zero, certo? Vou acabar tendo quem? Ó? Eu tenho x mais 2 igual a zero. Eu posso te dizer que eu tenho quem, então? Que eu tenho x igual a menos 2, sem problema nenhum. Aqui, x mais 3 é igual a quanto? É igual a zero. Eu posso te dizer que eu tenho quem? Que eu tenho x igual a menos 3. Então, quem são as minhas raízes? Menos 2 e menos 3. Lembrando, pessoal, que aquele exemplo primeiro que eu fiz, do 1 e do 5, né, eu estava olhando para quem? Para o produto. Então, Desculpa, eu estava olhando para a soma contrária, tá? Por isso que fazer a soma é a melhor opção. Fazer a tua verificação pela soma é um modo mais rápido, mais fácil, quando você tem que fatorar um trinômio nessa situação. Se torna mais simples e mais rápido também. Você não perde tanto tempo assim, ok? Ó, o que nós vamos ter na letra D, pessoal? Na D, nós temos o seguinte. Bem, nota que na C, pessoal, desculpa, na D, nós vamos ter quem? Ó? Na D,
nós temos uma situação bem parecida com a C. Ó, nós temos x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a 0. Álvaro, mas eu não tenho certeza se é ou não um trinômio quadrado perfeito. Faz o teste, experimenta ele. Ó, tira a raiz quadrada do primeiro termo. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Se eu for tirar a raiz quadrada do 12, pessoal, vai dar certo? 12 tem raiz quadrada exata? Não, 12 não tem raiz quadrada exata, certo? Então eu acabo tendo o quê? Eu tenho somente o trinômio do segundo grau. Então, nós precisamos o quê? Fazer a verificação. Eu sei que eu tenho o quê, pessoal? Eu tenho um trinômio cuja soma é quanto? Cuja soma é menos 7 e cujo produto, pessoal, vai ser quanto? Cujo produto é 12. Nota que eu tenho uma soma negativa e eu tenho um produto positivo. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, eu tenho que buscar quem? Eu sou obrigado a buscar dois números que sejam negativos. Por quê? Se eu tenho o meu termo independente positivo, significa que os meus dois números multiplicados ou são positivos ou são negativos. O sinal do termo do meio é negativo, ou seja, esses dois números devem ser negativos. Então, vamos ver dois números que somados, sendo negativos, deem menos 7. Eu posso ter quem? Ó? Menos 1 e menos 6. Legal, somados dá menos 7, mas multiplicados vão dar 12. Então, eu descarto. Posso ter quem? Menos 2 e menos 4. Somados. Desculpa, menos 2 e menos 5, não menos 4. Menos 2 e menos 5, somados dá menos 7, mas multiplicados não dá 12. Menos 3, agora sim, e menos 4, somados dá menos 7 e multiplicados dá 12. Então, vai acabar sendo quem? Acabam sendo esses dois valores. Como é que vai ficar a minha expressão, então? Eu acabo tendo quem? Eu acabo tendo x menos 3, que multiplica x menos 4, igual a quanto, gente? Igual a zero. Igualo as minhas expressões, né, os valores que estão entre parênteses, a zero também. E resolvo as equações. Ó. Vou acabar tendo quem? X menos 3 igual a zero, x igual a 3. O que mais que eu terei? Ó? X menos 4 igual a zero, x vai ser igual a quem? X acaba sendo igual a 4. Achei as duas raízes da minha equação, certo? Então, tome bastante cuidado, pessoal, com essa verificação. Tá? É bastante importante que ela seja feita corretamente, ok? Ó, o que mais nós teremos? Nós teremos também a letra E. O que diz na letra E, pessoal? Na letra E, nós temos o seguinte, ó, 3x ao quadrado menos 7x igual a 0. Aqui a única opção de fatoração que eu tenho é quem, pessoal? É a fatoração por termo comum. Nota que eu não tenho nenhum coeficiente numérico que seja comum, eu vou pegar o quê? Somente o coeficiente algébrico, somente o x. Então eu terei o quê? X que multiplica 3x menos 7 igual a 0. O que vai acontecer? X vai acabar sendo 0, né? O meu termo comum sempre me dá uma raiz zero e eu igualo a expressão dos parênteses a zero também. Então, aqui, 3x menos 7 igual a zero, 3x igual a 7, x acaba sendo quem? Acaba sendo 7 terços. Quem são as minhas duas soluções, então? O 0 e o 7 terços. Ó, na letra F, o que nós vamos ter na letra F? Nós temos 4x ao quadrado mais 12x igual a zero. Portanto, ó,
posso fazer a fatoração por termo comum. Quem é o maior número que divide o 4 e o 12 ao mesmo tempo? É o próprio 4. E o coeficiente algébrico comum é o x. Vai acabar sobrando quem? Acaba sobrando x mais 12 dividido por 4, que é 3, igual a quanto? Igual a 0. Aqui, 4x igual a 0 vai me dar o quê? X sendo 0. Pronto. O que mais que eu vou ter agora? A minha expressão dos parênteses, o x mais 3 igual a 0. Portanto, o x vai ser quanto? X acaba sendo igual a menos 3. Tudo bem? Bem, pessoal, isso encerra a nossa fatoração, né, do trinômio do segundo grau, a fatoração por termo comum, envolvendo equação. Tá ok? Se você ficou com alguma dúvida na correção dos exercícios, eu sugiro que você volte o vídeo, né, e faça as suas anotações. Tá bom? Bem, o que acontece? Nós vamos continuar com o conteúdo. E nós temos o que agora, pessoal? Nós temos uma coisa chamada de fatoração combinada. O que é uma fatoração combinada, pessoal? Fatoração combinada é o processo que ocorre quando eu efetuo a fatoração de uma expressão, né, de um polinômio, mas eu ainda posso fazer mais de um tipo de fatoração. Por exemplo, eu posso efetuar a fatoração por termo comum e ainda fatorar novamente alguma parte que sobrou do meu polinômio. Tá? É quando eu tenho mais, é quando nós temos aquilo que pode ser chamado também de fatoração simultânea, certo? Que são várias fatorações em uma única expressão, em um único polinômio. Tá? O que vai acontecer? Ó? Eu vou pegar aqui o primeiro exemplo. Tá? Vamos pegar essa situação aqui. Ó. A ao cubo menos quem? Menos ax quadrado. O que eu posso fazer aqui? Bom, eu posso evidenciar o termo comum. Quem vai ser o termo comum dele? O termo comum é o a. A que vai multiplicar quem? A ao cubo dividido por a fica quem? Fica a ao quadrado. Menos a dividido por x ao quadrado fica quem? Fica x quadrado. Ax quadrado dividido por a fica x quadrado. Só que o que acontece? Tu concordas comigo que essa expressão aqui ainda pode ser fatorada? Pode, ela pode ser fatorada. Por quê? Essa expressão aqui, ela acaba sendo quem? Ela é a diferença de dois quadrados. E como é que eu fatoro a diferença dos dois quadrados? Ó, nós vamos sempre verificar o quê? Essa parte pode ser fatorada novamente. Eu vou chamar isso aqui de 1 e eu vou fazer a fatoração separada. Ó. Então, eu tenho a ao quadrado menos x ao quadrado. É a diferença de dois quadrados. O que a gente faz? Tira a raiz do primeiro. Raiz quadrada de a quadrado é a. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Portanto, essa expressão acaba sendo quem? Acaba sendo a mais x, a soma pela diferença, a menos x. Lembra que nós já vimos isso há pouco tempo atrás. Ou seja, eu posso reescrever essa expressão como sendo quem? Como sendo a que vai multiplicar quem? No lugar do a quadrado menos x quadrado, eu vou escrever quem? Eu vou escrever a mais x que multiplica a menos x. Então, a que multiplica a mais x, que vai acabar multiplicando quem? O a menos o x. Certo? Então, nota que nós tivemos aqui o que, pessoal? Nós tivemos dois tipos de fatoração. Eu tive a fatoração por termo comum, foi a primeira fatoração, e a segunda fatoração foi o quê? A segunda fatoração foi a fatoração da diferença de
2 quadrados. Então, eu sempre vou verificando, eu vou fazendo as fatorações conforme elas vão aparecendo, certo? Ó, vamos pegar um outro exemplo aqui. Se eu tenho algo assim, ó, por exemplo, ó, se eu tenho essa situação aqui, eu tenho 5x ao quadrado menos 45 e eu quero fatorar isso aqui. Bom, primeira coisa, eu só posso fazer o que aqui? Eu só posso expor o termo comum. Então, eu acabo tendo quem? Acabo tendo 5, que multiplica quem? X ao quadrado menos quem? 45 dividido por 5, que vai dar 9. Tu concordas comigo que essa expressão aqui, ela pode ser fatorada novamente? Pode, né? Eu tenho a diferença entre dois quadrados, ó, x ao quadrado menos 9. Então, o que eu faço? Eu preciso fatorar isso aqui de novo. Como é que vai ficar a fatoração? Ó, x ao quadrado menos 9. Vou tirar a raiz quadrada do primeiro termo, raiz quadrada do x ao quadrado, que é x. Raiz quadrada do 9, que é 3. Então, essa expressão ela fica como? Se ela é a diferença entre dois quadrados, isso aqui é resultante de quem? Do produto da soma das raízes pela diferença entre as raízes. Ou seja, eu posso substituir esse x ao quadrado menos 9 por quem? Por x mais 3 vezes x menos 3. Essa expressão vai ser como, então? Vou ter 5 que multiplica x mais 3 vezes quem? X menos 3. Tá? Então, nota, pessoal, é bastante importante você prestar atenção e você saber reconhecer as expressões que vão ser fatoradas. Tá? É muito importante isso. Por quê? Porque nós não podemos errar nenhum tipo de fatoração nesse sentido. Tá? Porque um erro na primeira fatoração acaba comprometendo a segunda. Tá? Ó, quem mais que eu posso pegar como exemplo? Vamos pegar um outro exemplo agora. Ó. Vamos pegar esse exemplo aqui. Se eu tenho assim, ó, eu tenho 9x ao quadrado mais yx ao quadrado menos 36 menos 4y. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu já sei que eu tenho 4 termos, eu só posso fazer a fatoração por quem? Por agrupamento. Vou pegar os meus dois primeiros termos aqui. Quem é o fator comum entre eles? Vai ser o x ao quadrado. X ao quadrado que vai multiplicar quem? Que vai multiplicar 9 mais y. Tudo bem? Ó, pegando os dois segundos, nota que os dois estão negativos. Então, eu posso fazer o quê? Eu tenho que colocar o menos em evidência também. Quem é o maior número que divide o 36 e o 4 ao mesmo tempo? É o 4. Então, 4 que vai acabar multiplicando quem? 36 dividido por 4, que vai dar 9. Menos com menos vai dar mais. 4y dividido por 4 vai sobrar quem? Sobra y. Agora, entre esses dois aqui, quem vai ser o fator comum? Acaba sendo quem? O 9 mais o y, que vai multiplicar quem? Que vai multiplicar o x ao quadrado menos o 4. Bom, o que eu vou fazer? Fiz a primeira fatoração, que era por agrupamento. Eu vou verificar se o que eu tenho agora pode ser fatorado ainda ou não. 9 mais y. Bom, não dá para fatorar isso aqui. X ao quadrado menos 4. Eu tenho um quadrado aqui e eu tenho um quadrado aqui. Então, esse carinha ainda pode ser fatorado. Eu tenho quem? Eu tenho a diferença entre dois quadrados novamente. Normalmente, quem vai acabar aparecendo é essa diferença entre dois quadrados. Então, fatoro ela separadamente. Ó. X ao quadrado menos 4 vai ficar como? Ó?
Raiz quadrada de x ao quadrado vai ser quem? Vai ser x. Raiz quadrada de 4, que vai ser quanto? Vai ser 2. Essa expressão, esse polinômio, eu posso escrever como sendo quem? X mais 2, o produto da soma, pela diferença. X menos 2. Então, o que acontece? Eu vou substituir esse cara por quem? X mais 2 vezes x menos 2. Eu acabo tendo quem, então? 9 mais y, que multiplica quem? X mais 2 vezes x menos 2. Certo? Então, nota que agora eu tenho a minha expressão completamente fatorada. Certo, pessoal? Então, a ideia, gente, é exatamente isso. É que você verifique o que eu tenho de expressão, o que pode ser fatorado ainda ou não. Certo? Que eu faça mais de uma fatoração. Ok? Ó, vamos pegar um outro exemplo aqui ainda. O que nós podemos ter? Ó? Se eu tenho esse polinômio aqui, pessoal, se eu tenho 7y ao quadrado mais 14yx mais 7y. O que vai acontecer, pessoal? Ó, antes de mais nada, o que eu vou fazer? Não é um trinômio, é um trinômio de segundo grau, mas eu posso fatorar isso aqui como sendo quem? Usando o fator comum. Entre o 4, o 7, o 14 e o 7, eu posso pegar quem? Posso pegar o 7. Eu tenho y em todo mundo. Vai acabar sendo quem? 7y. Então, o que vai acontecer? 7y que multiplica 7yx² dividido por 7y vai dar o quê? Dá x ao quadrado. Mais 14 dividido por 7 dá 2. Yx dividido por y sobra x. Mais quem? Mais 1. Bom, efetuei a primeira fatoração. Agora o que eu faço? Eu tenho que ver se eu posso fatorar essa coisa aqui. Se tem como fatorar esse trinômio. O que eu faço? Eu vou analisar ele primeiro. Ó, x ao quadrado mais 2x mais 1. Bom, o que eu vou fazer então? Eu primeiro, antes de mais nada, tenho que verificar se esse trinômio é um trinômio do segundo grau ou não. Aliás, se é um trinômio do segundo grau perfeito, né, um trinômio quadrado perfeito ou não. O que eu faço? Extraio a raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada de x ao quadrado, que é x, raiz quadrada de 1, que vai ser quanto? Vai ser 1. E eu vou dividir o termo do meio pelas duas raízes. 2x dividido por x dá 2. E 2 dividido por 1, que vai dar quanto? Vai dar 2. Então, realmente, é um trinômio quadrado perfeito. Como é que eu vou escrever ele, então? A primeira raiz, que é x, o sinal do termo do meio, a segunda raiz, que é 1, e essa coisa elevada ao quadrado. Ou seja, eu ainda posso escrever esse cara, esse polinômio inicial, como sendo quem? 7y, que vai multiplicar quem? Substituo x mais 1 elevado ao quadrado. Essa é a forma fatorada completa do meu polinômio. Tá? Bem, um último exemplo agora para nós encerrarmos e para você começar a fazer as atividades. Ó. Nós temos quem? Nós temos 3ax ao quadrado menos 3ay ao quadrado mais 6x ao quadrado menos quem? Menos 6y ao quadrado. Então vamos lá, pessoal. O que vai acontecer? Eu tenho 4 termos no meu polinômio, eu vou fatorar ele como? Por agrupamento. Vou pegar os dois primeiros aqui. Ó. Quem vai ser o meu termo comum? Vai ser o 3a. 3a que multiplica quem? X ao quadrado menos y ao quadrado.
Pegando aqui, pessoal, quem é o meu termo comum? Mais, aqui, eu posso pegar quem? Eu posso pegar o 6. 6 que vai multiplicar quem? X ao quadrado menos y ao quadrado. Eu vou terminar a fatoração por agrupamento. Quem vai ser o meu termo comum aqui, pessoal? Meu termo comum vai acabar sendo quem? X ao quadrado menos y ao quadrado, que vai multiplicar quem? Que vai multiplicar o 3a mais 6. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se eu posso ainda fatorar algum dos termos do meu produto. Pegando os dois primeiros aqui, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado. Eu tenho a diferença de dois quadrados, eu posso fatorar. Vamos de novo, ó. X ao quadrado menos y ao quadrado. Tirando a raiz quadrada do x ao quadrado, nós vamos ter o quê? Nós temos x. Tirando a raiz quadrada do y ao quadrado, eu tenho quem? Eu tenho y. Então, aqui nós acabamos tendo o quê? Nós temos x mais y, que multiplica x menos y. Beleza, eu posso trocar, então, o primeiro termo do meu polinômio por x mais y vezes x menos y. Agora eu vou verificar o quê? Eu verifico o segundo, 3a mais 6. Dá para fatorar? Dá para fatorar. Ó, 3a mais 6, eu posso fatorar como? Expondo o termo comum. Quem vai ser esse termo comum? O 3. 3 que multiplica a mais 2. Portanto, substituindo os meus termos fatorados, nós temos o quê? Ó? Nós temos x mais y, que multiplica x menos y, vezes quem? Vezes 3, que multiplica a mais 2. Então, nota que nós tivemos aqui três fatorações. A primeira por agrupamento, a segunda pela diferença de dois quadrados e a terceira por evidência, né? Fatoração por termo comum. Tudo bem? Onde eu coloco o meu termo em evidência. Certo? Gente, o que você vai fazer agora? Tá? Você vai, se necessário, assistir novamente alguma parte do vídeo e tu vais começar a resolver os exercícios propostos ali na aula 1. Tudo bem? Qualquer dúvida que você tenha, você vai perguntar ali na caixinha das dúvidas, como a gente sempre faz. Na segunda aula, preste bem atenção, na segunda aula, tu vais encerrar a resolução dos exercícios, tá? E tu vais encaminhar as resoluções pelo campo atividades. Tudo bem? Tranquilo? Então, qualquer dúvida, pergunte ali na caixinha das dúvidas, tá? E estou aguardando as resoluções de vocês. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, até mais. Tchau, tchau.